Até puxando aqui algumas falas de outros parlamentares, aqui inclusive Sargento Gonçalves também do PL, dizendo que o registro da fuga é um reflexo da política desastrosa de segurança pública que o governo Lula adota. Queria aproveitar para trazer também um tweet do Ciro Nogueira, inclusive já ponderando mais de que não dá aí para cair no colo direto do Lewandowski essa crise, tendo em vista que ele acabou de chegar, inclusive, ele dizendo aqui que o descaso do governo do PT com a segurança é fato, nas palavras deles, mas que não temos de nos igualar a eles nos erros. O novo ministro da Justiça acabou de assumir, culpá-lo e fazer política com a fuga dos presídios federais, convocando ao Congresso, só cria barulho e não solução. Que ele diz aqui que o Brasil quer solução, que o ministro possa mostrar a que veio a oposição responsável, que é o melhor para o país e não o pior para ninguém, que já passou da hora do governo do PT agir com firmeza e que tudo tem limite. Vai na linha do que o Sakamoto estava falando aqui, Couto, de que o Lewandowski tem uma visão, tem uma imagem ali melhor entre os bolsonaristas em comparação a Dino, no caso aí com essa ponderação do Ciro Nogueira? Olha, Natália, apesar do que o Ciro Nogueira falou, não é isso que a oposição está fazendo, principalmente a bancada da bala e o grupo bolsonarista, né? Além de querer endurecer as regras dos presídios e tal, eles estão insistindo novamente em acabar com as saidinhas. Isso é outro perigo que se corre. Porque se realmente isso passar na Câmara, se for proibir saidinha de uma vez, vai gerar um clima nos presídios que depois vai ser difícil pacificar. Esse é o perigo, sabe? É o pessoal aqui de fora, principalmente políticos bolsonaristas, botarem fogo no circo, né? No caso do presídio, né? Porque você imagina, os presos se comportam o ano inteiro, o Walter conhece isso melhor que eu, na esperança de ter uma saidinha no ano para poder ver a família e tal. A maioria volta, 95% volta depois da saidinha. 4 ou 5% não voltam. Vocês imaginam os outros 95% que cumprem a lei, que voltam no dia marcado, na hora marcada, como é que eles vão ficar, como é que eles vão passar o resto do ano? Então, é isso que tem que tomar cuidado. Nós estamos lidando com uma coisa muito perigosa, muito delicada. E a maioria das pessoas que se manifestam, eles não sabem, não entendem desse assunto. Né? Esse é o Não ponto. é, sabe, é isso que acontece. Então, o Congresso não ajuda, né? Os políticos não ajudam. Deveriam, sim, apresentar propostas sérias, viáveis, né? Não simplesmente proibir, não pode tomar banho de sol, não tem mais saidinha, não recebe visitas, que aí vai estourar tudo, vai explodir tudo. É bom dar uma olhada nas imagens do que aconteceu no Equador outro dia. Né? É isso que pode acontecer aqui se esse caso da fuga lá de Mossoró não fosse tratado com muito cuidado, como vem sendo pelo ministro Lewandowski. Feito até então para pedir uma análise. Natália, Diga, professor. Eu queria justamente sua análise nesse conjunto da obra toda, então, para a gente dar um passo atrás e ver essa discussão até no âmbito internacional, como o senhor já estava trazendo aqui o destaque, mas de todas essas discussões que acontecem em paralelo dentro do mesmo tema. olha, tem duas coisas. A primeira que destacou o Couto. E esse pessoal faz um uso político de um fato grave, faz um uso político, mas sem conhecer que é o penitenciarismo no Brasil, que diz a Constituição. A nossa Constituição, e o Couto coloca saidinhas, a nossa Constituição não estabelece pena de prisão perpétua, não estabelece pena de morte. Existe um objetivo, uma meta constitucional, que é a ressocialização, porque depois de um tempo se sai. Em cima da ressocialização, existe uma lei de execução penal que estabelece nessa ressocialização etapas, regime fechado, semiaberto, aberto, saídas temporárias. Isso mira na ressocialização. É importante quando existe uma regra constitucional que acredita na ressocialização, na reeducação. Então, veja, como é que se vai cortar de repente esse endurecimento burro, porque, como lembrou o Couto, o percentual de retorno é altíssimo. Por quê? Porque esse benefício já é dado para quem já está na bica de ir para um regime aberto.
ir para um livramento condicional. Então, o sujeito não vai fazer a burrada, aspas, de não voltar. Esse é um ponto. Outro ponto, e que a gente viu agora, que essa fuga não teve o suporte de um Comando Vermelho ou de um PCC, e o PCC já tentou várias vezes tirar o seu líder, até com um projeto de ir buscar com um helicóptero, coisa cinematográfica. O que está representando essa fuga num sistema federal de cárcere duro, que é o sistema fechado, de segurança máxima, quando esse sistema está aí há mais de 10 anos. Eu diria, isso foi em 2006, né, Sakamoto? 2006. 2006, então quase 18 anos. Uma fuga em 18 anos é um nada em termos do que? De incúria. O que aconteceu? O sujeito, como você lembrou, Natália, ele quebrou ali, ele pegou uma ferramenta num lugar que estava sendo reformado. Quer dizer, foi um desleixo, uma incúria. Isso, na ordem das coisas, é uma tempestade em copo d'água. Foi uma fuga por quê? Por um desarranjo interno, por um probleminha lá. Então, mas não foi uma fuga onde o crime organizado ousou, foi lá, retirou. Então, vamos abaixar essa temperatura. São 18 anos de sistema sem fugas. E quem fez esse sistema começa com Lula em 2006. Sim. E vem daqui por diante sem qualquer problemas. Ao contrário dos presídios estaduais, dos estados, que aqui isso é uma vergonha. Então, parece que a gente não está enxergando o próprio rabo, desculpa a expressão popular. Por quê? Porque o sistema penitenciário nos Estados Federados não cumpre a meta constitucional. E o Supremo já decidiu, isso é importante, Natália, a julgar que o sistema penitenciário dos Estados Federados é um sistema que contraria, atenta à Constituição. Se declarou estado de inconstitucionalidade. Mas, de repente, uma fuguinha, aspas, porque foi um desleixo, foi uma imprudência, se dá uma dimensão enorme. Está na hora de se baixar essa temperatura, porque não houve envolvimento dessa criminalidade potente de PCC, de Comando Vermelhos e que tais. Como vem destacado aí, então, questões de uma situação de oportunidade, provavelmente, que aconteceu ali, inclusive autoridades falando, todos sempre reforçando que, apesar da situação, inclusive em uma entrevista mais cedo aqui hoje, o Walter Nunes, corregedor da penitenciária, falando que fica como cidadão muito triste com a situação, mas tanto ele quanto o secretário André Garcia, o ministro Lewandowski, reforçando aí a confiança que tem no sistema como um todo, né, professor, como você estava destacando. Eu quero continuar com o tema de segurança pública com vocês, Natália, mas puxando... Natália, Por favor, Coach, deixa eu diga. só completar uma coisa. Uma Claro. providência que poderia ser tomada simples, né, é investigar os funcionários que estavam trabalhando na reforma. Porque é possível, né, que as organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho e tal, infiltrem seu pessoal entre esses funcionários. Isso é uma coisa simples de fazer, tomar cuidado, investigar agora o que aconteceu com eles, porque que eles tiveram ajuda, tiveram, né? Se ajuda interna ou ajuda externa, mas ver essa questão, porque todos os presídios vivem em reforma, né? E esse já teve o precedente agora, é preciso tomar muito cuidado com essas reformas e com os funcionários que as fazem. É por isso Entender que um o pouquinho... sistema. Por favor, professor. É por isso, Natália, que o sistema italiano, que eu citei, mas o sistema alemão também, eles desenvolvem, existem os agentes penitenciários, mas existem os agentes de inteligência penitenciária. Eles atuam aí na verificação. Se vem uma obra, eles vão levantar tudo. Mas, especialmente, isso que o Cocho falou, que é infiltração. E, mais do que isso, sinais de riqueza, se está havendo corrupção. Isso funciona. Não, com certeza.